pregar de máscara, né? Mas todos vocês de máscara, cuidando um do outro. Vamos evitar contatos físicos, né? Para proteger os nossos irmãos. Então, o máximo que você fizer aqui, quando estiver saindo do culto, dá aquela saudação, né? De soquinho, assim, bem de leve, tá? Não vai dar um socão no seu irmão. Soquinho bem de leve, em termos de saudar o seu irmão na saída, tá, irmãos? Mas nós vamos tomar os determinados cuidados, por isso também o distanciamento entre as cadeiras, a não ser que você seja casado, né? Casado, ou noivo, ou namorado, não tem problema, você pode ficar junto, porque você já está junto o tempo todo. Mas graças a Deus por isso, por você estar aqui, nós nos alegramos, como é bom estarmos todos juntos, tá? Não tenham medo ali do telhado fazendo esse barulhinho, gente, é porque com o calor, às vezes o isopor, ele dá uma expandida, e aí entre a telha ele faz esse barulhinho, tá, gente? Mas não é nada demais, não se preocupe, o telhado está firme, está forte, e a nossa cobertura e proteção é o Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, coloque a mão no seu coração, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a sua vida. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, porque Te amamos, porque o Senhor é tudo para nós, que a Tua graça venha sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Ó Deus, nessa manhã, pedimos que o Senhor venha com o Espírito Santo, sobre cada vida, sobre cada coração, sobre aqueles que estão nos assistindo, através da internet, aqueles que vão nos assistir depois também através do YouTube, através de todas as mídias sociais que nós disponibilizamos essa palavra. Te agradecemos de todo o coração, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido maravilhoso. Pai, como é bom estar na Tua casa. A Tua palavra diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E no final desse lindíssimo Salmo, eu sempre gosto de lembrar, a Tua palavra diz no Salmo 23, versículo 6, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei seguro na casa de meu Deus. Pai, não existe ambiente mais seguro do que a casa de Deus, do que estarmos junto com os nossos irmãos, do que estarmos, ó Deus, em espírito também com aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que têm, ó Deus, maiores dificuldades em termos de saúde, que tiveram que ficar na sua casa, ali se privando da comunhão com os irmãos, mas estão ali junto conosco, num só coração, num só propósito, se consagrando, abrindo o seu coração para ouvir a Tua palavra. Pai, da mesma maneira que o Senhor está aqui conosco nesse templo, ó Deus, nesse salão, ó Deus, cada vida, cada coração que se propõe a Te buscar, que busca a Tua face, é um salão do Espírito Santo, é um tabernáculo do Deus vivo, é a habitação do Deus Todo-Poderoso através da presença gloriosa do Teu Espírito. Fala conosco, ministra aos nossos corações, derrama a Tua glória sobre cada vida e nos abençoa de todo o coração. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, Evangelho de João 16, versículo 7. Evangelho de João 16, 7. Evangelho de João 16, 7. Nós vamos falar hoje sobre, tem os slidezinhos aí, tá, Miguel? A obra do Espírito Santo. Esse menino vale ouro, está aprendendo, está ficando fera. Glória a Deus, irmãos, é uma alegria para nós, né? Ter nossa família, glória a Deus, aqui, todos servindo a Jesus. Nós nos alegramos muito, louvado seja o Senhor. E também todos os nossos amados irmãos que sempre nos servem, estão juntos aqui, né? Dieguinha, Carlinha, o Rafa, Débora, né? Sempre estão servindo aqui. Que Deus vos abençoe, amados. Nós somos eternamente gratos pela vida de vocês. Vocês são uma alegria para o nosso coração, um regozijo. E amém. Glória a Deus. Vamos lá então, João 16, versículo 7. Aqui está um dos trechos mais lindos da palavra de Deus. Uma revelação do coração de Cristo, do Messias, prometido a Israel. Onde ele começa a falar, você vê nos versículos anteriores ao versículo 7. Jesus começa a falar sobre a via crucis, sobre a paixão que Ele mesmo ia ter que enfrentar, as dificuldades, as lutas, a cruz difícil que Ele ia ter que enfrentar por amor a nós. E quando os discípulos perceberam que Jesus estava profetizando, falando acerca de
revelações que ele mesmo já sabia desde antes da fundação do mundo, sobre a sua obra vicária na cruz do Calvário, o padecimento, a via dolorosa, tudo aquilo que ele ia ter que enfrentar por amor a nós naquela cruz. Os discípulos se encheram de tristeza, irmãos. Você pode ver isso no versículo de número 6. Mas aí Jesus traz essa palavra de consolo ao coração dos seus discípulos, e essa palavra de consolo também vale para cada um de nós. Nós sabemos que estamos vivendo momentos difíceis, um momento meio que de caos, né, de crise sanitária, crise de saúde, crise econômica. Mas, irmãos, não perca a sua esperança. O Espírito Santo está no meio de nós. Amém? Você crê nisso, que o Espírito Santo está aqui, querido? Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim: Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo no nosso coração. Seja bem-vindo na minha vida, irmãos. E é sobre isso que eu quero falar, querido, a obra linda do Espírito Santo na vida de cada crente. É o que Jesus traz aqui como uma palavra de consolo para os seus discípulos naquela época e para os seus discípulos hoje. Por mais que estamos vivendo esse caos, o mundo tem crise, nós temos Cristo. E Cristo nos ofertou a maior dádiva que nós poderíamos receber depois da sua ascensão, da sua subida aos céus. Você vai ver que ele teve que subir para que o Espírito Santo fosse derramado sobre cada um de nós. E o Espírito Santo é tudo aquilo que nós precisamos para viver essa vida aqui agora, para viver essa vida abundante que Jesus oferece em João 10:10, para viver a vida no máximo do seu potencial. Não existe promessa mais gloriosa, promessa mais maravilhosa do que a promessa do Consolador, do Ajudador, do Espírito Santo de Deus. Mas a pergunta que surge é: o que é o Espírito Santo? Qual é a sua obra na nossa vida, no nosso coração, no seio da igreja, no coração de cada crente? Qual é a obra do Espírito Santo em nós e através de nós? É isso que nós vamos aprender através dessas lindas palavras relatadas pelo evangelista, o apóstolo João, o discípulo do amor, o homem mais íntimo do coração de Jesus, relata, e só ele relatou essas palavras lindas descritas aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Então vamos juntos, preste atenção, abre o seu coração, aperte seus cintos, segura firme aí nessa poltrona, vamos mergulhar nas Escrituras e sairmos encharcados com a sua graça, com a sua glória, com o entendimento, com a sabedoria do alto e com a graça do Senhor. A Bíblia diz, Jesus dizendo: mas eu vos digo a verdade, convenho-vos que eu vá, porque se eu não for, diz Jesus, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, diz Jesus, eu vô-lo enviarei. Glória a Deus por isso. Quando ele vier, ou seja, o Consolador, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo, aqui no caso Satanás, já está julgado. Versículo 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, fala comigo, o Espírito da verdade. Olha só, o Espírito Santo. Você pode observar que na sua Bíblia, Espírito aí está com E maiúsculo. Toda vez que você lê na Bíblia Sagrada, a palavra Espírito com E maiúsculo, é uma referência ao Espírito de Deus, é uma referência ao Espírito Santo. E toda vez que tiver E minúsculo, Espírito com E minúsculo, ou está se referindo ao espírito humano, você precisa observar ali no contexto do que está sendo falado, né, o contexto que está sendo falado, ou então às vezes é um espírito maligno. Mas geralmente quando é espírito maligno está escrito espírito imundo, espírito maligno. Tá bom? Mas às vezes também está só espírito e é um demônio. Aqui no caso é E maiúsculo, o Espírito da verdade, ou seja, uma referência ao Espírito Santo de Deus. Mas o que ele vai fazer na nossa vida, irmãos? É a continuação desse versículo. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido,
e vos anunciará as coisas que hão de vir. Até semana passada nós estávamos falando sobre arrebatamento, sobre as profecias, sobre a volta de Jesus. Quem é que faz isso, irmãos? Quem é que revela essas coisas? É o Espírito Santo de Deus. Ele nos guia a toda a verdade. Ele nos traz à memória o que Jesus falou. Ele revela acerca das coisas que ainda hão de acontecer no futuro. As coisas que hão de vir. Ele vos anunciará as coisas que hão de vir. E eu não sei vocês, queridos, mas eu estou na expectativa da volta de Jesus a qualquer momento. Amém? Você também? Levanta as duas mãos para o céu e fala assim: Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Jesus volte logo, irmãos. Esse Covid é fichinha perto dos juízos, julgamentos terríveis que virão sobre essa terra. Se o povo já está apavorado agora, irmãos, imagina quando vier as tribulações terríveis, julgamentos de Deus sobre a terra. O juízo dos selos são 7 selos, o juízo das trombetas são 7 trombetas, e o juízo das taças, que são as piores, o pior derramar da ira de Deus sobre a terra, nos 3 anos e meio finais, no que a Bíblia chama da grande tribulação. Tudo isso, quem revela isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que revelou ao apóstolo João, tudo isso trouxe à memória, tudo isso que Jesus relatou, falou para eles. É o Espírito Santo que faz isso, irmãos. E no 14 diz, Ele quem? O Espírito Santo. Ele me glorificará, diz Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E no versículo 15 diz, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, eu vou ficar mais um pouquinho com vocês, eu vou morrer naquela cruz, eu vou ressuscitar, eu vou ficar alguns dias ali, 40 dias aproximadamente, Jesus ficou com os seus discípulos, mas depois eu vou subir. Ele já revelou antecipadamente o que ia acontecer dentro da sua trajetória, dentro da sua história, dentro da sua vida, irmãos. Então é tremendo isso. Glória, amor, tem ali a madeira ali, tá? Para fechar a janela se precisar. Isso, glória a Deus. Então, quem faz isso, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. Então esse é o texto-chave que nós vamos usar hoje. Fica firme aí nessa palavra, mas nós temos também outros textos que nós vamos estar utilizando aqui. O que é o Espírito Santo? Qual é a obra dele na vida do crente? Irmãos, o Espírito Santo é aquele que age diretamente na vida do povo de Deus. O Espírito Santo não é uma energia cósmica, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é apenas um poder universal. O Espírito Santo é uma pessoa, irmão. Ele é uma pessoa, ele fala, ele intercede por nós, ele se entristece, e só uma pessoa pode fazer isso. Ele toma decisões, ele escolhe, ele se alegra. Somente uma pessoa pode fazer isso. Então aprenda isso, irmão. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força universal, não é um poder extraordinário, não. Ele tem poder, mas ele não é um poder. Ele tem o poder de Deus, ele manifesta o poder, a graça e a glória de Deus, mas ele não é só isso, ele é uma personalidade, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele veio para dar continuidade à obra de Jesus. Ou seja, Jesus teve que morrer na cruz, ressuscitar, subir aos céus, o que nós chamamos de ascensão, e o Espírito Santo então desce em Atos capítulo 2, nós iniciamos o culto, lendo Atos capítulo 2, onde veio como um vento impetuoso, os irmãos foram cheios do Espírito Santo e começaram ali a falar em línguas, começaram a receber dons de poder. O mesmo Pedro que alguns dias antes havia se acovardado, negado o próprio Cristo, quando foi cheio do Espírito Santo, se levantou com ousadia, com coragem começou a pregar, e a Bíblia diz que 3.000 pessoas se converteram com a pregação daquele que tinha sido um covarde.
mas que cheio do Espírito Santo se tornou um grande pregador para a glória de Deus. Amém? Talvez você também tenha essa dificuldade da timidez. Eu também, irmãos, era tímido. Eu era aquele menino que quando falava Giovanni na sala de aula, eu ficava vermelhinho, parecia uma cenourinha, um tomatezinho. Nunca me imaginava estar aqui à frente de pessoas pregando com facilidade hoje, sem ficar vermelhinho. A não ser quando eu dou alguma gansada, né, que é raro, mas às vezes acontece, a gente é humano, fala alguma coisa, né, de forma equivocada, obviamente, às vezes vem aquela vergonhinha, né, que é normal. Mas irmãos, por mais que você tenha esse problema de timidez, por mais que você olhe para você e pense que você não pode ser usado por Deus, irmãos, você pode ser cheio do Espírito Santo. Amém? E cheio do Espírito Santo, assim como o pastor Giovanni, como várias e várias pessoas normais como eu e você, cheios do Espírito Santo. Aquele que era tímido se torna ousado, corajoso, cheio da graça e da glória de Deus. Eu profetizo isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Timidez não é para nós. O crente foi chamado para ousadia. Então o Espírito Santo é que faz isso, é Ele quem age diretamente na nossa vida, é Ele quem dá continuidade à obra de Jesus. Antes da encarnação de Jesus Cristo, ou seja, antes de Jesus se tornar homem, habitar entre nós, se fazer carne, o Espírito Santo no Antigo Testamento atuava, trabalhava, operava de forma diferente. A Bíblia mostra isso, que Ele não vinha sobre todo mundo, Ele não vinha sobre todo o povo de Israel, Ele vinha esporadicamente sobre alguns, durante um período, com um propósito, debaixo de uma missão, ou no profeta, ou no rei, ou no sacerdote, ou num irmãozinho comum do povo de Israel, mas com um objetivo, com uma tarefa. Ele não morava no crente, ele vinha sobre os fiéis naquela época, e de repente ia embora, depois de cumprir a sua missão. Mas hoje é diferente, irmãos, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está dentro de você. Você acredita nisso, irmãos? Você acredita nisso, que o Espírito Santo está dentro de nós? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quantas pessoas já tiveram uma experiência assim, maravilhosa com o Espírito Santo? Ou seja, você sentiu que o Espírito Santo veio sobre você, e você teve a convicção de que o Espírito Santo estava em você. Levanta a mão bem alta assim, eu quero ver. Olha que coisa linda. Isso não é só para pastor, missionário, obreiro, é para cada crente. É para cada cristão. Nós podemos ter experiências fenomenais com o Espírito Santo. Não é só na igreja. Verdade, a maioria das experiências que eu tive com o Espírito Santo não foi na igreja. Algumas foi na igreja, mas boa parte delas não foi na igreja. Ele pode tocar quem Ele quiser, da maneira como Ele quiser, como Ele quiser. Ele pode tocar você. Não é quando você quer, é quando Ele quiser. Na medida em que você buscar o Espírito Santo de Deus, Ele virá sobre a tua vida, e a graça de Deus te envolverá. Assim como veio sobre Maria, né? E a Bíblia diz que ela foi cheia da graça de Deus, e de forma sobrenatural pôde gerar o Filho de Deus no seu ventre. Irmãos, Deus pode gerar coisas maravilhosas no seu coração, na sua vida, se você for cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo então vinha sobre determinados homens, debaixo de uma missão específica. Nós vemos isso em vários lugares do Antigo Testamento. Com a morte de Jesus, com a ressurreição de Jesus, e com a glorificação de Jesus, ou seja, a ascensão de Jesus, e a entrada de Jesus nos céus, o Espírito Santo passou a habitar no interior de cada um dos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amor, fecha a porta aqui para ver se melhora a questão do som. Isso. Deixa só um pouquinho, só para entrar um pouquinho de ar. Isso, aí, tá bom. Glória a Deus.
Não precisa fechar tudo, tá? Tem que circular um pouquinho de ar também. Glória a Deus. Irmãos, então, vamos aprender acerca da obra do Espírito Santo. Amém? A obra do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Qual é a primeira obra do Espírito Santo? Irmãos, é o Espírito Santo quem convence do pecado. O slide número 1, nós vamos aprender que o Espírito Santo, a primeira obra do Espírito Santo, a obra mais comum, mais corriqueira do Espírito Santo é convencer o pecador. O Espírito Santo foi chamado por Deus para convencer o pecador. Olha aí na palavra de Deus em João 16, versículo 8. João 16, 8, a Bíblia diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, primeira obra do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, é convencer o pecador. Convencer do pecado. Nos convencer como pecadores. É o Espírito Santo quem produz a consciência do pecado na vida dos seres humanos. Será que você reconhece que você é pecador? Será que quando você pisa na bola, você escorrega, no pecado, erra, falha? Como é que está essa questão da consciência do pecado dentro de você, irmão? Quem faz isso, quem faz essa obra linda de convencer o pecador com relação ao pecado, é o Espírito Santo de Deus. Ele traz a consciência do pecado na nossa vida, e com essa consciência do pecado e da nossa posição de pecador diante de Deus, nós nos arrependemos, nós abandonamos o pecado, nós entendemos que o pecado é um vírus mortal, muito pior do que o Covid, muito mais destruidor e avassalador do que qualquer pandemia ou epidemia que já aconteceu na história humana. O maior vírus mortal que já existiu na história da humanidade se chama pecado. E só tem uma pessoa que pode convencer acerca dessa problemática. Essa pessoa se chama o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem forma cada pessoa também no ventre da sua mãe. Talvez você não sabia disso. Mas quando você foi formado no ventre da sua mãe, quem fez essa obra linda foi o Espírito Santo de Deus. Está lá no Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, versículo 30 fala sobre isso. O Salmo 139 também menciona isso. Ele fala que nós fomos ali quando ainda nós éramos substância sem forma ou informe. Deus nos teceu ali no ventre da nossa mãe. E quem fez isso foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo, que nos capacita a orar, a buscar a presença de Deus quando erramos, quando pisamos na bola, nos consertando com Deus, corrigindo a nossa vida, a nossa postura, o nosso posicionamento diante de Deus. Outra coisa muito importante, irmãos, abra comigo 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Você que tem aquele parente que ainda não se converteu, você que tem aquele amigo que você quer muito trazer para o reino de Deus, aprenda essa lição. Quando nós falamos sobre a obra do Espírito Santo, ele operando, convencendo os pecadores, olha o que Paulo nos ensina aqui em 2 Coríntios 4:4. Ele diz assim, vamos ler desde o 3, tá? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Versículo 4, que é o destaque que nós vamos falar. Nos quais o Deus desse século, que é Satanás aqui, uma referência ao inimigo das nossas almas. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Olha o que está dizendo a Bíblia, irmãos. Sabe aquele seu parente, aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquela pessoa que você quer muito que se converta e parece que você fala, e às vezes ele não se entrega, ele não se rende a Jesus. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque existe uma espécie de venda, de escama nas suas mentes e no seu coração, nos seus olhos espirituais, que impedem que a luz do evangelho resplandeça sobre a sua vida. Aí talvez você esteja se perguntando, mas pastor, como é que a gente
pode fazer para tirar essa venda, para arrebentar essa escama, que está deixando nebuloso ali a mente e o coração desse meu amigo, desse meu parente, seja o meu cônjuge, né, ou não, qualquer pessoa que não consegue compreender o Evangelho, não consegue se render a Jesus. Sabe como, irmãos? Através da sua intercessão. Você pode orar especificamente pedindo que o Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, venha sobre aquela pessoa, a fim de que ele se converta, através de uma outra pessoa, talvez não você, mas uma outra pessoa que Deus vai enviar na história da vida dele, ou você mesmo. Que através das circunstâncias Deus haja no coração daquela pessoa, convencendo ela de que ela é pecadora, de que ela precisa de um Salvador. Irmãos, se nós não compreendemos que somos pecadores, para que então um Salvador? Por exemplo, toda aquela pessoa que acha que é boa o suficiente, não, eu não faço mal para ninguém, nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca me embebedei, eu sou bonzinho. Aqueles bonzinhos, religiosamente falando, eles são autoconfiantes, eles confiam em si mesmos, o Salvador deles é eles mesmos. Mas quando pelo Espírito Santo nós reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, o nosso pecado, a nossa pecaminosidade, não tem uma saída, a não ser se lançar nos braços do Salvador. Amém? Existia um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Ele tem obras lindas de filosofia e de teologia. Ele diz que a angústia humana é fruto das várias possibilidades que a vida nos impõe. A vida é feita de possibilidades, sim ou não? São as várias escolhas que você pode fazer na sua vida que podem mudar o rumo da sua vida. Então o homem, quando olha para as várias possibilidades da vida, isso acaba gerando, segundo o Kierkegaard, eu também concordo com ele, uma espécie de angústia no coração do homem. Ele diz que ali está a origem da angústia no coração do homem.